Numa floresta serena, onde o sol se filtra pelas folhas e o ar é preenchido pelos sons da natureza, desenrola-se a inesperada viagem de Michael e de um urso. Esta história começa num dia aparentemente comum, quando Michael, um ávido caminhante e entusiasta da vida selvagem, se aventurou na floresta em busca de consolo e aventura. Mal sabia ele que este dia o levaria a um encontro emocionante que mudaria a sua perspectiva sobre a vida e a natureza para sempre. À medida que se aprofundava na natureza, deparou-se com um filhote de urso, perdido e assustado. A visão da pequena criatura tocou o coração de Michael, despertando nele um sentimento de compaixão e urgência. Aproximou-se cautelosamente, consciente do delicado equilíbrio entre os humanos e a vida selvagem. Nesse momento floresceu uma profunda ligação entre eles, transcendendo as fronteiras das espécies. O instinto de Michael para proteger o cachorro vulnerável levou-o a embarcar numa viagem repleta de desafios e revelações. Este encontro não só testou a sua coragem, como também aprofundou a sua compreensão da importância da conservação da vida selvagem. À medida que foi lidando com as complexidades de cuidar da cria, Michael percebeu que cada criatura desempenha um papel vital no ecossistema e a sua sobrevivência está interligada à nossa. Esta história serve como um lembrete pungente do vínculo que pode existir entre humanos e animais, incentivando-nos a refletir sobre as nossas responsabilidades para com o mundo natural. Através da viagem de Michael, somos convidados a considerar o impacto das nossas ações na vida selvagem e no ambiente. Desafia-nos a pensar criticamente sobre os esforços de conservação e as formas como podemos contribuir para preservar a beleza do nosso planeta. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nesta história cativante de empatia, aventura e ligação duradoura entre a humanidade e a natureza, inspirando-nos a todos a promover uma apreciação mais profunda pelas criaturas com quem partilhamos o nosso mundo. Enquanto Michael se aventurava mais profundamente no coração da floresta, um súbito farfalhar no mato chamou a sua atenção. Curioso, fez uma pausa, esforçando-se por ouvir. O que viu a seguir causou-lhe de uma onda de preocupação. Uma cria de urso, visivelmente angustiada, cambaleando em círculos. O seu comportamento brincalhão habitual foi substituído por movimentos frenéticos, e Michael podia ver o medo nos seus olhos arregalados e brilhantes. O filhote emitia gemidos suaves, um som que ressoava profundamente dentro dele, ecoando um pedido de ajuda que era impossível ignorar. O coração de Michael disparou quando deu um passo cauteloso para mais perto. Os seus instintos lutando contra o medo primitivo que um encontro tão próximo com um animal selvagem geralmente evoca. O comportamento invulgar do urso era alarmante. Era claro que algo estava errado. Escavou o chão, procurando algo, talvez a mãe ou uma sensação de segurança. Michael sentiu uma onda de empatia apoderar-se dele, percebendo que aquela pequena criatura estava perdida e vulnerável num mundo vasto e intimidante. O peso emocional do momento pesava-lhe no peito, pois compreendeu que a cria não era apenas um animal selvagem, mas um ser que necessitava de compaixão e assistência. A tensão no ar era palpável, cada farfalhar das folhas parecia amplificado, e a mente de Michael corria de incerteza. Ele deveria aproximar-se? Estaria a mãe ursa por perto, pronta para defender a sua cria? Os riscos pareciam elevados, e a floresta, outrora um lugar de tranquilidade, parecia agora carregada de um urgente sentido de responsabilidade. O coração de Michael doeu enquanto ponderava as suas opções, dividido entre o instinto de ajudar e o medo do desconhecido. Nesse momento, percebeu que aquele encontro não era apenas sobre o urso. Foi um teste à sua coragem e compaixão,
um momento crucial que moldaria o rumo dos seus destinos interligados. Enquanto Michael estava à distância, a observar o angustiado filhote de urso, sabia que as palavras não significariam nada naquele momento. Em vez disso, concentrou-se na comunicação não verbal, uma linguagem que transcende as espécies. Respirou fundo, firmou-se no chão e ajoelhou-se lentamente para parecer menos ameaçador. Com movimentos suaves, estendeu a mão, com a palma aberta, sinalizando paz e boa vontade. O cachorro parou, com os olhos arregalados fixos nos de Michael e, por um breve momento, o tempo pareceu parar. Michael podia sentir a tensão no ar começar a mudar enquanto mantinha o contato visual, permitindo que o urso avaliasse as suas intenções. Gradualmente, o filhote aproximou-se, a sua curiosidade despertada por aquele humano invulgar que parecia compreender a sua situação. O coração de Michael encheu-se de esperança quando reparou na linguagem corporal do urso a suavizar. Os movimentos frenéticos abrandaram, substituídos por passos cautelosos na sua direção. Esta delicada dança de confiança desenrolava-se diante dos seus olhos, uma prova das profundas ligações que se podem formar entre humanos e animais. À medida que a cria se aproximava, Michael começou a imitar os seus movimentos, agachando-se mais e inclinando ligeiramente a cabeça. Imitando a postura do urso, compreendeu que no reino animal, os sinais não verbais são vitais para a comunicação. Mudanças súbitas na linguagem corporal, um movimento de orelhas ou uma inclinação da cabeça podem transmitir emoções e intenções de forma muito mais eficaz do que as palavras. Nesse momento, Michael percebeu que o urso não estava apenas perdido, estava em perigo, procurando conforto e segurança. A urgência da situação tornou-se clara quando observou as pernas trêmulas do cachorro e a forma como olhava em redor, claramente ansioso e sozinho. O coração de Michael doía de empatia, e ele sabia que tinha de agir. Não foi apenas um encontro, foi um apelo à ação. Com uma determinação renovada, estendeu a mão, pronto para oferecer a ajuda que o urso tanto necessitava, criando um laço que mudaria a vida de ambos para sempre. Quando o urso bebê se virou e começou a guiar Michael para o interior da floresta, um misto de excitação e apreensão apoderou-se dele. O caminho em frente estava envolto em luz solar, salpicada, com árvores imponentes a arquear-se no alto, as suas folhas sussurrando segredos na brisa suave. No entanto, a cada passo, Michael enfrentava desafios físicos e emocionais. O terreno era irregular, cheio de raízes e pedras que ameaçavam fazê-lo tropeçar, obrigando-o a caminhar com cuidado. O seu coração disparou, não apenas pelo esforço, mas pela incerteza de onde esta viagem o levaria. A cria, embora pequena, movia-se com um propósito, e Michael sentiu-se obrigado a acompanhar o ritmo, confiando no seu conhecimento instintivo da floresta. À medida que avançavam, o ar tornava-se mais denso, com o cheiro à terra do musgo e do solo úmido, um lembrete da beleza natural da natureza. No entanto, havia uma tensão subjacente. Quanto mais fundo iam, mais Michael se apercebia dos potenciais perigos que espreitavam nas sombras. O farfalhar das folhas e os chamamentos distantes da vida selvagem aguçaram-lhe os sentidos, lembrando-lhe que era um visitante naquele reino indomável. Apesar da beleza que o rodeava, sentiu uma pontada de medo. E se encontrassem uma mãe ursa protetora ou outros predadores? No entanto, no meio da incerteza, Michael encontrou consolo no laço que se formou entre ele e a cria. Ficou maravilhado com o instinto do urso, a sua capacidade de navegar pela floresta com confiança, e começou a confiar também na sua própria intuição. Esta viagem não foi apenas para ajudar o cachorro, foi uma lição de entrega aos ritmos da natureza
e de compreensão do delicado equilíbrio da vida na natureza. A cada passo, Michael sentia uma ligação crescente com a terra, uma percepção de que a floresta estava repleta de histórias à espera de serem descobertas. A beleza da natureza era inegável, mas estava repleta de perigos, ensinando-lhe que o respeito pela natureza é primordial. À medida que avançavam, aceitou os desafios, sabendo que esta viagem alteraria para sempre a sua compreensão da natureza e de si próprio. À medida que Michael e a cria de urso se aventuravam mais para o interior da floresta, depararam-se com uma visão inesperada: os restos assustadores de um circo abandonado. As cores vibrantes das tendas estavam desbotadas, os seus tecidos estavam esfarrapados e rasgados, balançando suavemente na brisa como fantasmas de um passado esquecido. O ar estava carregado de um silêncio assustador, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelos chamamentos distantes da vida selvagem. Michael sentiu uma onda de emoções apoderar-se dele quando entrou na clareira, o peso da história a pressioná-lo. Os vestígios do circo, outrora um lugar de alegria e maravilhas, eram agora uma lembrança gritante do lado mais sombrio do entretenimento. As bancadas de madeira rachadas, cobertas de ervas daninhas, ecoavam com as gargalhadas das crianças e os aplausos do público cativado. No entanto, nesta desolação, Michael apenas conseguia sentir uma profunda tristeza. As memórias vibrantes de acrobatas a voar pelo ar e de animais a executar truques foram ofuscadas pelas implicações do cativeiro e da exploração animal. Imaginou os ursos, leões e elefantes que antigamente desfilavam diante das multidões com os seus espíritos confinados dentro das paredes de jaulas e os seus instintos naturais reprimidos em prol do entretenimento. O forte contraste entre a alegria passada do circo e a sua desolação atual atingiu-o profundamente, realçando o custo de tais espetáculos. Enquanto deambulava pelos vestígios, Michael sentiu uma urgência em homenagear as vidas que foram afetadas por esta exploração. Os cartazes desbotados, que retratavam artistas sorridentes e animais majestosos, pareciam zombar da realidade da sua existência. O circo, outrora um símbolo de admiração, tornou-se um lembrete assustador das consequências da ganância humana e do desrespeito pelo bem-estar dos seres sencientes. Naquele momento, no meio das ruínas, Michael compreendeu que esta descoberta não era apenas uma relíquia do passado. Foi um apelo à ação. A desolação do circo serviu como um poderoso lembrete da importância da conservação da vida selvagem e da necessidade de proteger a dignidade de todas as criaturas. Com a cria de urso ao seu lado, sentiu um renovado compromisso de defender um mundo onde os animais pudessem andar livres das correntes da exploração. Enquanto Michael estava no meio dos restos assustadores do circo abandonado, uma sensação de urgência surgiu dentro dele. A percepção de que ainda poderiam existir animais presos, escondidos nas estruturas degradadas, acendeu um fogo no seu coração. Rapidamente, pegou no seu telefone, na esperança de entrar em contato com organizações de resgate, mas a sua excitação foi recebida com frustração. A localização remota do circo significava que o serviço de telemóvel era irregular, na melhor das hipóteses, e cada tentativa falhada de ligação só aumentava a sua ansiedade. Quase conseguia ouvir os gritos dos animais na sua mente, os seus pedidos de ajuda, ecoando no silêncio à sua volta. Determinado a não desistir, Michael procurou qualquer sinal de vida dentro dos edifícios em ruínas. Caminhou pelos caminhos cobertos de mato, com o coração acelerado, enquanto imaginava a situação dos animais que ainda poderiam estar confinados em jaulas enferrujadas ou cantos escuros. A urgência da situação pesava sobre ele. Sabia que o tempo era essencial.
Cada momento passado nas ruínas poderia significar mais sofrimento para aquelas criaturas que já tinham suportado tanto. Quando finalmente encontrou uma pequena clareira, onde conseguiu um sinal melhor, marcou o número de uma organização local de resgate de animais. As suas mãos tremiam enquanto explicava a situação. O peso emocional do seu empenho em ajudar transparecia em cada palavra. Descreveu o circo abandonado, a possibilidade de animais presos e a necessidade desesperada de uma ação imediata. O operador do outro lado da linha ouviu atentamente, mas Michael conseguiu sentir o ceticismo na sua voz. Precisavam de provas, de uma forma de verificar as suas afirmações, e ele sentiu a frustração a borbulhar dentro dele. No entanto, recusou-se a deixar que o desespero tomasse conta dele. O coração de Michael estava decidido, não abandonaria os animais à sua sorte. Prometeu reunir provas, documentar as condições e angariar apoio da comunidade. A cada momento que passava, o seu empenho adensava-se, alimentado pelo conhecimento de que ele era a sua única esperança. O peso emocional desta missão pressionou-o, mas também acendeu uma determinação feroz de lutar por aqueles que não podiam lutar por si próprios. Enquanto o sol se punha no céu, lançando um tom dourado sobre o circo abandonado, o som das sirenes quebrou o silêncio, assinalando a chegada da equipa de resgate. O coração de Michael disparou com um misto de alívio e expectativa enquanto observava os veículos a entrar na clareira. A equipa, um grupo de indivíduos dedicados com uma paixão partilhada pelo bem-estar animal, rapidamente entrou em ação. O seu profissionalismo e determinação eram palpáveis enquanto se organizavam, com cada membro a assumir funções específicas para garantir uma operação de resgate rápida e eficaz. Michael sentiu uma onda de esperança ao juntar-se à equipa, partilhando o seu conhecimento sobre o layout do circo e os possíveis locais onde os animais estavam presos. Os socorristas ouviram atentamente, com os olhos cheios de determinação. Juntos, formaram uma unidade coesa, trabalhando perfeitamente para navegar pelas estruturas degradadas e avaliar a situação. À medida que avançavam pelos vestígios do circo, a equipa descobriu evidências de atividades ilegais, jaulas demasiado pequenas, condições de vida inadequadas e sinais de negligência que pintavam um retrato negro do passado dos animais. As revelações foram chocantes e Michael sentiu uma profunda sensação de raiva e tristeza a apoderar-se dele. O peso emocional do momento foi enorme quando descobriram o primeiro animal preso. Uma leoa assustada, com os olhos arregalados de medo e confusão. Os socorristas trabalharam afincadamente para a acalmar, usando vozes suaves e movimentos suaves. Michael observou, com o coração dorido pela criatura, mas também inchado de admiração pela compaixão e capacidade da equipa. Conseguia ver a determinação estampada nos seus rostos, um reflexo do seu empenho em corrigir os erros do passado. À medida que o resgate se desenrolava, Michael sentiu uma profunda ligação com a equipa e com os animais que estavam a salvar. Lágrimas de alívio escorriam pelo seu rosto enquanto libertavam com sucesso a leoa, a sua forma poderosa emergindo da jaula, um símbolo de resiliência e esperança. As reações emocionais eram palpáveis, aplausos irromperam da equipa enquanto celebravam a sua primeira vitória. Michael sentiu um sentimento de camaradagem com os salvadores, unidos por uma missão partilhada de restaurar a dignidade dos animais e de sensibilizar para as injustiças do circo. Naquele momento, no meio do caos e do triunfo, sabia que não estavam apenas a resgatar animais, estavam a resgatar as suas vozes e a reescrever as suas histórias. O resgate bem-sucedido dos animais presos marcou um momento crucial para Michael e para a comunidade, acendendo uma centelha de consciencialização sobre os direitos dos animais que estava adormecida
há muito tempo. À medida que a notícia do resgate se espalhava, chamava-se a atenção dos meios de comunicação locais, atraindo multidões ansiosas por saber mais sobre a situação dos animais e as realidades sombrias da indústria circense. Michael viu-se na vanguarda deste movimento, partilhando as suas experiências e as histórias angustiantes dos animais que salvaram. A sua paixão teve repercussões, entre outros, e, em breve, estava a organizar reuniões comunitárias para discutir a importância da conservação da vida selvagem e do tratamento ético dos animais. Esta experiência transformou Michael de um indivíduo preocupado num defensor dedicado da vida selvagem. Começou a educar-se sobre questões de direitos dos animais, participando em workshops e colaborando com organizações locais focadas na proteção e reabilitação. O seu empenho aumentou quando testemunhou em primeira mão a resiliência dos animais que resgataram, cada um deles uma prova da necessidade de mudança. A voz de Michael tornou-se uma poderosa ferramenta de advocacia, inspirando outros a juntarem-se à causa e a agirem contra a exploração animal. O impacto do resgate estendeu-se para além de Michael. Este se espalhou pela comunidade, fomentando um novo sentido de responsabilidade em relação à vida selvagem local. As pessoas começaram a envolver-se em discussões sobre práticas éticas, apoiando a legislação destinada a proteger os animais e voluntariando-se para esforços de conservação. A consciencialização coletiva gerada pelo resgate criou um movimento que enfatizou a importância de esforços contínuos na proteção animal. Michael compreendeu que aquilo era apenas o início. O percurso rumo à proteção dos direitos dos animais era contínuo, exigindo uma dedicação e colaboração persistentes. Convocou a comunidade para participar em eventos de limpeza locais, programas de educação sobre vida selvagem e iniciativas de angariação de fundos para organizações de resgate. A transformação por que passou não foi apenas pessoal, era um apelo à ação para todos os que o rodeavam. Enquanto estava no meio de uma reunião de apoiantes, partilhando histórias dos animais resgatados e das suas jornadas de recuperação, Michael sentiu um profundo sentido de propósito. O resgate não só mudou a vida dos animais, como também despertou uma consciência coletiva, lembrando a todos que a luta pelos direitos dos animais era uma responsabilidade partilhada, que exigia um compromisso e uma compaixão inabaláveis. A viagem de Michael com o urso tem sido uma exploração profunda da ligação, da compaixão e da necessidade urgente de conservação da vida selvagem. Desde o primeiro encontro emocional na floresta até a descoberta angustiante do circo abandonado, o laço formado entre Michael e o urso transcendeu as fronteiras das espécies. Esta relação serviu como um poderoso lembrete da empatia inata que existe dentro de todos nós, incentivando-nos a reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos animais no nosso mundo. À medida que Michael enfrentava os desafios de resgatar o urso e defender o seu bem-estar, descobriu que esta viagem não envolvia apenas um animal. Tratava-se da responsabilidade coletiva que partilhamos na proteção da vida selvagem e dos seus habitats. Ao longo desta experiência, os espectadores são encorajados a refletir sobre os seus próprios papéis na conservação da vida selvagem. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seja através de pequenas ações na nossa vida diária ou apoiando iniciativas maiores que visam proteger o mundo natural. A situação dos animais passa muitas vezes despercebida, mas, ao consciencializar e defender a mudança, podemos contribuir para um futuro em que todas as criaturas possam prosperar nos seus ambientes naturais. À medida que a história de Michael se desenrola, torna-se claro que a luta pelos direitos dos animais é uma viagem partilhada
que requer colaboração e empenho de todos. Ao promover uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pela vida selvagem, podemos inspirar outras pessoas a juntarem-se à causa e a tomarem medidas significativas. Se achou a viagem de Michael com o urso inspiradora, convidamo-lo a subscrever o nosso canal, a gostar deste vídeo e a partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Juntos, podemos ampliar a mensagem de conservação da vida selvagem e criar um efeito cascata de sensibilização que chega a todo lado. Vamos trabalhar juntos para garantir que as histórias de animais como o urso de Michael não são apenas contos de luta, mas também de esperança, resiliência e um futuro mais risonho para todos os seres vivos. O seu apoio pode causar um impacto significativo na luta pela proteção da vida selvagem.